A paz de Deus, sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise profunda. Nosso espaço dedicado a pegar fontes incríveis, anotações detalhadas de pesquisa e transformar tudo isso numa jornada de puro conhecimento. E a jornada de hoje tá imperdível mesmo. Tá sim. O foco do nosso estudo de hoje é o capítulo 7 do livro do profeta Miqueias. E para guiar esse nosso mergulho, nós estamos baseando as nossas reflexões no texto da Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada, a NAA, e também nos comentários incrivelmente perspicazes do Dr. John Lamartine. Que são comentários fundamentais para entender o contexto histórico, né? Exatamente. A nossa missão aqui hoje não é só ler um texto antigo como se fosse um documento empoeirado, sabe? A verdade é que esse capítulo ele é uma montanha-russa emocional muito intensa. Sim, é muito forte. Ele começa com um desespero que é absolutamente cortante sobre a corrupção moral de uma sociedade inteira e termina nos entregando uma das declarações de esperança e perdão mais belas de toda a literatura do mundo antigo. É o que torna essa transição tão fascinante é que o texto ele funciona muito além de um lamento histórico de milhares de anos atrás. Na prática, ele se apresenta quase como um manual de sobrevivência, digamos assim. Um manual de sobrevivência. Eu gosto dessa definição. Sim, porque ele mostra como manter a sanidade, a fé e a bússola moral quando todas as estruturas de sustentação da sociedade parecem que estão ruindo ao redor. E nós estamos falando de um colapso completo. É um efeito dominó, que começa nas esferas mais altas do governo e da justiça e vai descendo até implodir o núcleo mais sagrado da vida humana, que é a própria família. Então vamos destrinchar essa ideia, porque a forma como Miqueias descreve esse colapso, logo no início do capítulo, é extremamente visual. Nos versículos 1 e 2, ele usa uma metáfora agrícola. Ele diz, ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como quando se procuram uvas depois da vindima. Uma imagem muito poderosa para a época. Sim, porque ele fala que não encontra nenhum cacho de uvas para comer, nem os figos temporãos que ele tanto desejava. Para quem vivia naquela cultura agrária, qual era o peso real de procurar uvas na vindima e não achar nada? Olha, a vindima era grande colheita de uvas, era para ser uma época de abundância e de muita festa em Israel. E os figos temporãos eram aqueles primeiros frutos da estação, sabe? Uma iguaria, né? Exato, uma verdadeira iguaria. Era um sinal de que a terra estava viva, produzindo. Então, quando o profeta usa essa imagem, a fome física ali está ilustrando uma fome espiritual devastadora. Nossas fontes destacam o termo no hebraico original para a gente entender a gravidade da situação. Qual é o termo? Miqueias não estava procurando frutas literais no pomar. Ele estava procurando hazide. Essa palavra ela se refere a pessoas piedosas, pessoas leais a Deus e leais à comunidade. Uau! Então a falta de frutas era a falta de pessoas boas. Isso. A colheita moral da nação estava completamente zerada. A sensação que ele descreve é a de caminhar por uma terra onde a bondade foi extinta. O profeta olha para todos os lados e se vê totalmente solitário num deserto ético. E o que se segue na descrição desse deserto ético é assustador, porque não é um cenário onde as pessoas apenas deixaram de ser bondosas ou ficaram indiferentes. Não, de jeito nenhum. Elas se tornaram ativamente predatórias. O texto menciona que todos ficam à espreita para derramar sangue, cada um caça o seu irmão com rede. Uma rede é a mesma linguagem técnica usada na época para caçar pássaros ou animais selvagens, mas aqui é aplicada a seres humanos caçando uns aos outros. É uma crueldade institucionalizada. Como essa crueldade se refletia nas instituições? Porque olhando para a liderança, a situação parece ainda mais sombria. Confesso que ler sobre as autoridades exigindo favores me deu até um sorriso irônico, porque parece que algumas coisas não mudaram nada em 3.000 anos. A ironia é muito real mesmo. E a denúncia de Miqueias é cirúrgica. O comentário histórico aponta como o versículo 3 expõe as engrenagens dessa corrupção operando em perfeita sincronia. Como assim, sincronia? As autoridades fazem as suas exigências de forma descarada, os juízes tomam decisões baseadas em suborno, os chamados presentes que deveriam ser totalmente proibidos e os poderosos da sociedade simplesmente ditam os seus maus desejos.
Todos eles conspiram juntos, tecendo essa rede de extorsão. Então, o governo e o sistema judiciário que foram criados por Deus para proteger os vulneráveis, os órfãos, as viúvas, eles foram sequestrados. Sequestrados. A lei se tornou uma arma na mão de quem podia pagar o maior preço. O que nos leva a uma imagem muito curiosa no versículo 4. Miqueias afirma que o melhor deles é como um espinheiro, o mais reto é pior do que uma cerca de espinhos. Pensa bem nessa imagem. Os melhores líderes, a suposta elite moral da sociedade, comparados a uma cerca de arame farpado natural. É fantástico como a Bíblia usa essas imagens do cotidiano. O que o profeta está querendo comunicar com essa metáfora do espinheiro? A analogia do espinheiro é brilhante porque fala sobre contato. Na antiguidade, cercas de espinhos eram usadas para manter predadores do lado de fora de uma propriedade. Mas aqui a liderança se tornou o próprio obstáculo cortante. Eles que deveriam proteger são os que ferem. Exatamente. Se alguém da população precisasse de ajuda, se tentasse buscar justiça num tribunal ou apenas precisasse interagir com as autoridades, o resultado era um só: a pessoa saía machucada. Ficar perto desses líderes significava ser arranhado, enredado e ferido financeiramente ou fisicamente. É por isso que o profeta, agindo como uma voz de alerta, avisa que o dia do castigo, o dia da confusão deles, estava chegando de forma inevitável. O sistema estava podre demais para se sustentar. E se a corrupção nos tribunais já é revoltante, o ápice desse desespero atinge um nível muito mais doloroso. A tragédia não fica contida na praça pública, ela arromba a porta de casa. Sim, nos versículos 5 e 6 a gente vê a ruína total das relações humanas mais íntimas. Ele aconselha a não acreditar em amigos, a não confiar em companheiros e até a ter cuidado com as palavras ditas à própria esposa. Nas palavras do texto, o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe e os inimigos de uma pessoa passam a ser os membros da sua própria família. É um nível de paranoia quase insuportável de ler. É o fundo do poço da experiência humana, né? A desintegração absoluta do tecido social. A confiança é o alicerce de qualquer comunidade, e especialmente de uma família. A pesquisa revela que a traição em Judá havia se tornado tão endêmica que o lugar que deveria ser o maior porto seguro, a casa, se transformou num campo minado. Quando os laços de sangue e os votos matrimoniais não significam mais nada, a solidão é total. Não há abrigo na praça, não há abrigo no tribunal e não há abrigo na mesa de jantar. Diante de um cenário onde até a própria casa virou um ambiente hostil, qualquer um de nós provavelmente se entregaria ao cinismo. Mas, surpreendentemente, não é isso que acontece. Chegamos ao versículo 7 e há uma guinada espetacular. A grande virada do capítulo. Em meio a todo esse caos absoluto, a postura de Miqueias muda. Ele declara: "Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá." É uma recusa categórica em ser engolido pela escuridão. Essa atitude marca a introdução de um conceito fundamental na literatura profética, que é o papel da sentinela representando o remanescente fiel. Explica melhor essa ideia da sentinela. Imagine uma sentinela nos muros de uma cidade antiga durante a noite. O trabalho dela tinha duas faces. A primeira era alertar sobre o perigo e a invasão, que é exatamente o que Miqueias fez ao denunciar a corrupção de forma tão dura. E a segunda face? A segunda face do trabalho era vigiar o horizonte, aguardando a chegada da luz da manhã. O profeta sabe que o julgamento divino sobre a nação corrupta é inevitável, mas ele decide esperar ativamente. Ele espera olhando para o Senhor com a certeza inabalável de que a escuridão do castigo não é o fim da história. E essa espera não é cheia de arrogância. No versículo 9, ele faz uma declaração de muita humildade, o que é curioso para um profeta que está denunciando os outros. Ele diz: "Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa." É uma postura muito nobre. Ele não sobe num pedestal para dizer: "Vocês são todos pecadores e eu sou perfeito." Ele se coloca no mesmo barco que a nação. Por que essa identificação é tão importante? O paralelo histórico mais claro para essa atitude, apontado pelos comentaristas, é o do profeta Daniel, durante o exílio na Babilônia. Daniel era conhecido por sua integridade absurda,
Mas quando orava pelo seu povo, ele dizia: nós pecamos, nós fomos rebeldes. Miqueias faz exatamente a mesma coisa. Isso, ele abraça a responsabilidade corporativa, ele entende que a disciplina de Deus sobre Israel é justa e ele a aceita. A genialidade aqui é que ele aceita a disciplina sem perder esperança na redenção. Ele diz com todas as letras que Deus vai trazê-lo para a luz e que ele verá a justiça divina. Ele suporta a noite porque tem certeza absoluta do amanhecer. E essa certeza cria um contraste gigante com a atitude das nações inimigas, certo? Porque quando Israel estava sendo invadido e sofrendo, os inimigos zombavam. A grande provocação era aquela pergunta clássica que sempre aparece em momentos de dor: onde está o Senhor, seu Deus? Era como se dissessem: o seu Deus é fraco ou ele simplesmente abandonou vocês de vez. Essa era a provocação padrão dos impérios pagãos. Mas a profecia inverte esse cenário de uma forma muito dramática. O texto afirma que a nação inimiga que zombava ficará coberta de vergonha e será pisada como a lama das ruas. Aqueles que queriam assistir de camarote à humilhação do povo de Deus acabarão sendo os humilhados. E a restauração de Israel não será apenas de sobrevivência. Os versículos 11 e 12 trazem a promessa do dia da reedificação das muralhas. E o detalhe linguístico importante aqui é que a palavra hebraica usada para muralhas, gader, não se refere àquelas muralhas militares imensas de uma cidade sitiada. Ela se refere ao muro de pedra construído ao redor de uma vinha. Ou seja, denota um ambiente de paz, de trabalho agrícola, de segurança duradoura. Perfeito. E as fronteiras dessa segurança e dessa restauração são descritas como a amplitude de tirar o fôlego. O texto prevê que pessoas virão desde a Síria até o Egito, de mar a mar e de montanha a montanha. E isso demonstra o alcance universal do que Deus planeja fazer. Pensa na Síria e no Egito eram as duas maiores superpotências opressoras da história de Israel. A promessa é que o alcance da restauração futura sob o governo do Messias vai abranger o mundo inteiro. Inimigos históricos terão pessoas caminhando em direção a Jerusalém para aprender e adorar. A paz vai transbordar por todos os cantos do mundo conhecido. É uma visão grandiosa. E é exatamente essa promessa de restauração pacífica que prepara o terreno para a oração que o profeta faz logo em seguida. Entrando nos versículos 14 a 17, o tom muda por uma súplica muito poética. Uma das mais belas do livro. Ele pede a Deus: apacenta o teu povo com o teu bordão, o rebanho da tua herança que mora a sós numa floresta, no meio da terra fértil, que ele seja apacentado em Bazã e Gileade, como nos dias da antiguidade. Uma imagem belíssima. Mas, geograficamente e historicamente falando, por que o profeta especifica as regiões de Bazã e Gileade? O que tinha de tão especial nessas terras? Há um peso histórico e emocional imenso nesse pedido. Bazã e Gileade ficavam a leste do Rio Jordão e eram famosas em todo o Oriente Médio por serem terras extremamente férteis, com pastagens ideais para a criação de ovelhas e gado gordo. Eram as terras dos sonhos para qualquer pastor. Mas eles perderam essas terras. Sim, a tragédia é que por volta do ano 734 a.C., o implacável rei da Assíria, Tiglat-Pileser III, invadiu e tomou essas áreas de Israel. O detalhe doloroso é que Bazã e Gileade foram as primeiras terras que os israelitas conquistaram quando chegaram à Terra Prometida e foram as primeiras que eles perderam para os invasores assírios. Então, quando Miqueias ora pedindo para o povo voltar a pastar em Bazã e Gileade, ele não está pedindo uma esmola ou um alívio temporário. Ele está pedindo a restauração total e completa de tudo que foi roubado. É um pedido de devolução da dignidade e da prosperidade. E a resposta de Deus a essa oração por restauração não decepciona. Na verdade, ela eleva as expectativas ao máximo. No versículo 15, Deus promete o que podemos enxergar como um novo êxodo. A resposta divina é: eu lhe mostrarei maravilhas como nos dias em que você saiu da terra do Egito. Não é apenas consertar o que estragou, é trazer de volta a era dos milagres colossais, aquela demonstração inegável e poderosa de Deus abrindo mares e libertando cativos. E a consequência de Deus mostrar essas maravilhas será avassaladora para o cenário geopolítico da época.
As nações pagãs que confiavam em seus exércitos e nos seus falsos deuses vão presenciar isso e a reação delas será de choque absoluto. O texto afirma que elas verão essas obras e se envergonharão de todo o seu próprio poder militar. Elas ficarão tão intimidadas que porão a mão sobre a boca, ficando completamente mudas e os seus ouvidos ficarão surdos diante da magnitude do que está acontecendo. É o colapso do orgulho e da arrogância dos impérios terrenos diante da verdadeira soberania. E a imagem que Miqueias escolhe para ilustrar essa derrota do orgulho humano é muito visceral. Sim, ele diz que as nações lamberão pó como serpentes e sairão de seus esconderijos tremendo de medo do Senhor. É uma submissão total, rastejando pela terra. E toda essa demonstração de poder soberano serve como palco perfeito para o encerramento do livro. Os famosos versículos finais. Os versículos 18 a 20 são de uma profundidade tamanha que, milhares de anos depois, continuam sendo lidos com lágrimas nos olhos. E para quem estuda o texto no idioma original, há um jogo de palavras escondido logo na abertura do versículo 18. Sem dúvida, e é um detalhe fascinante da literatura hebraica. O versículo 18 começa com uma pergunta retórica grandiosa: quem é semelhante a ti, ó Deus? A grande sacada literária aqui é que o próprio nome do profeta Miqueias significa literalmente quem é como Yahvé. Uau! Então, ao concluir a sua grande obra profética, ele usa o significado do seu próprio nome como uma assinatura para destacar a natureza única, incomparável e inigualável de Deus. Ninguém no universo age, ama e perdoa como ele. Ninguém. E a forma como esse perdão divino é descrita é uma verdadeira obra de arte. O texto não diz que Deus apenas fecha os olhos para o que fizemos de errado e deixa para lá. O versículo diz que ele perdoa a iniquidade, esquece a transgressão, não retém a sua ira para sempre, simplesmente porque ele tem prazer na misericórdia. E então vem o versículo 19 com uma imagem poderosíssima. Ele voltará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Como as nossas anotações explicam, a escolha de palavras aqui para definir o erro humano e a ação de Deus. A precisão das palavras é crucial. Nossas pesquisas destacam que Miqueias utiliza 3 termos diferentes do Antigo Testamento para descrever a falha humana: pecado, transgressão e iniquidade. O objetivo de usar essas 3 palavras é criar uma abrangência total. Cobre absolutamente tudo. Sim. Não importa o nível do erro, se foi uma falha não intencional ou uma rebelião deliberada, tudo está incluído. E a reação de Deus contra esses erros não é a de um juiz passivo. As ações descritas são termos de vitória militar. Termos militares para o perdão. Isso é incrível. Dizer que Deus pisará aos pés as iniquidades é dizer que ele vai subjugar, esmagar e vencer o mal, como se o pecado fosse um soldado inimigo derrotado no campo de batalha. E o ato de lançar esses pecados nas profundezas do mar é a garantia do perdão definitivo e inacessível. Assim como as águas do mar encobriram os carros de guerra do faraó, no primeiro êxodo, sepultando a escravidão de Israel para sempre, Deus encobre de forma permanente as falhas de seu povo. O pecado afunda e não volta mais à superfície. É de arrepiar. E o mais reconfortante de tudo isso é que esse nível abissal de perdão não está fundamentado no fato de que o povo de repente se tornou merecedor. Tudo está alicerçado unicamente no caráter de quem perdoa. O capítulo encerra afirmando que Deus mostrará fidelidade a Jacó e misericórdia a Abraão. O foco sai totalmente do mérito humano e repousa no caráter divino. A palavra-chave no texto original hebraico é hesed, que muitas vezes é traduzida como misericórdia, mas que carrega o sentido muito mais profundo de um amor leal, de uma aliança inquebrável. É uma fidelidade teimosa da parte de Deus. Exatamente. Uma fidelidade que se recusa a abandonar o seu povo, cumprindo os juramentos que ele próprio fez aos patriarcas Abraão e Jacó nos dias antigos. Ele não pode mentir,
Ele permanece fiel à sua palavra e às suas promessas de redenção, mesmo quando a humanidade falha miseravelmente. Essa mensagem é poderosa demais. E apenas como uma curiosidade histórica maravilhosa que comprova o impacto atemporal dessas palavras até os dias de hoje, nas sinagogas judaicas ao redor do mundo, judeus ortodoxos leem exatamente esses versículos de Miqueias durante a tarde do dia da expiação, o sagrado Yom Kippur. Eles leem essa passagem no dia mais sagrado do ano deles. Sim, a leitura é feita logo após o livro de Jonas. É um momento culminante do ano litúrgico deles, celebrando a vastidão do perdão e da misericórdia de Deus. Se fôssemos consolidar a genialidade de tudo o que investigamos hoje, eu diria que a beleza deste capítulo de Miqueias reside na jornada brutal e redentora que ele propõe. Ele nos leva do pior do ser humano ao melhor do caráter de Deus. Ele nos pega pela mão e nos leva para olhar a realidade nua e crua, o fundo do poço da corrupção e da traição humana. Ele nos mostra a dor lancinante de uma sociedade onde ninguém é digno de confiança, nem os governantes, nem os juízes, nem os parentes dentro de casa. Mas o texto não nos abandona nesse abismo de desespero. O que é um alívio imenso. Ele nos resgata, nos transforma em sentinelas que aguardam a alvorada, até desembocarmos na imensidão deslumbrante e curadora da graça de Deus. Uma graça tão absurdamente soberana que transforma superpotências militares em poeira e esmaga as nossas próprias falhas, afogando os nossos piores erros num ponto mais inacessível do oceano. É a prova definitiva de que a fidelidade ou amor leal de Deus sempre terão a palavra final sobre a miséria humana. E com essa visão grandiosa nos aproximamos do fim do nosso estudo. Mas antes eu quero deixar um pensamento novo, uma provocação para continuar ecoando na mente de cada pessoa que está acompanhando a nossa análise. Nós discutimos muito sobre a figura da sentinela, mas o que significa na prática ser essa sentinela nas nossas próprias comunidades modernas? Uma excelente reflexão. Como cada um de nós pode olhar de frente para as falhas das nossas instituições, das nossas lideranças e até das nossas famílias, sem fechar os olhos para a escuridão, mas ao mesmo tempo escolher ativamente esperar pela luz da alvorada, sem nunca se entregar ao cinismo e à desesperança. Fica aí o desafio para a reflexão de todos nós. E, por favor, preste muita atenção neste aviso especial. A nossa transmissão de hoje não termina aqui. Nós não faremos uma despedida convencional. Prestem bem atenção. Em vez disso, informamos que este áudio vai continuar agora, emendando com um louvor maravilhoso que foi diretamente baseado e inspirado nas promessas poderosas deste capítulo 7 de Miqueias. Convidamos calorosamente a cada pessoa que nos ouve a não desligar. Continue em profunda comunhão, continue no seu momento de devoção a Deus após o término das nossas vozes. Fique agora apenas ouvindo, meditando e permitindo que a mensagem inabalável deste louvor que se seguirá preencha o seu ambiente e o seu coração. A paz de Deus. Eu, porém, olharei para o Senhor esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Não te alegres a meu respeito, inimiga minha. Se cair, me levantarei. Se moro nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra Ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me trará para a luz, e eu verei a sua justiça. Eu verei a sua justiça. Quem, ó Deus, é semelhante a ti?
que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do teu povo. Não retens a tua ira para sempre, porque tens prazer na misericórdia. Quem, ó Deus, é semelhante a ti? Ele tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a tua fidelidade e a tua misericórdia, como juraste aos nossos pais desde os dias antigos. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade não retens a tua ira para sempre, porque tens prazer na misericórdia nas profundezas do mar. Tens prazer na misericórdia. Se moro nas trevas, o Senhor será a minha luz. Nas profundezas do mar,